Professor Gustavo, em primeiro lugar, eu gostaria que você apresentasse e dissesse para nós assim, qual é a sua visão do uso do laboratório remoto no Brasil, principalmente a partir essas conversas que estão tendo com o CONIF. Uhum. Primeiro de tudo, boa tarde, aqui pelo menos é tarde. O meu nome é Gustavo Alves, sou professor do Instituto Politécnico do Porto, mais precisamente do Instituto Superior de Engenharia e do Departamento de Engenharia Elétrica. O VISIR é um laboratório remoto que serve para aulas que utilizem circuitos elétricos e eletrónicos. Através de um projeto europeu chamado Erasmus VISIR Plus, ele foi instalado em 3 instituições de ensino superior no Brasil, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na Universidade Federal de Santa Catarina e no Instituto Federal de Santa Catarina. Essa instalação pressupunha uma utilização depois no contexto dos cursos de engenharia elétrica e afins que, digamos assim, pudessem utilizar esse recurso. Essa utilização não foi uniforme para todas as instituições. O Instituto Federal de Santa Catarina tem cursos não só de nível superior, como também para tecnólogos e, portanto, essa utilização é mais abrangente, digamos assim, que no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, só para dar um exemplo. A possibilidade de expandir o laboratório remoto VISIR para a rede de ensino profissional e tecnológico no Brasil, que é representada pelo CONIF, é uma oportunidade de alargar a utilização desse recurso para formar melhor os engenheiros na utilização, digamos assim, dando-lhes capacidade de fazerem mais experiências. Portanto, o laboratório remoto não é entendido como um recurso para substituir a formação tradicional no laboratório presencial. O laboratório remoto é entendido como um meio complementar que permite àquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade ou então para diminuir o número de vezes que se cometem erros nos laboratórios tradicionais, para que o aluno possa treinar antes ou praticar mais depois. É nesse contexto, digamos assim, cuidado ou planeado, que o laboratório remoto VISIR potencia o seu ganho educativo. Ok? Perfeito. É uma pergunta que nós assim temos preocupação muito grande com a evasão, né, e com o êxito e permanência estudantil. Como é que você vê a utilização dos laboratórios remotos nesse sentido, que possa contribuir para a permanência dos estudantes nos cursos de engenharia e tecnologia que tradicionalmente tem uma elevada taxa de reprovação e desistência? Claro. Eu vejo a evasão por 2 caminhos. Uma, quando o aluno não tem retorno quando precisa dele, e o outro é porque o aluno considera que o ritmo imposto num determinado ciclo de aprendizagem é superior àquilo que ele consegue acompanhar. O laboratório remoto adequa-se ou dá uma resposta a estas 2 questões. Primeiro, o ritmo é imposto pelo aluno. Quer dizer, o aluno utiliza o laboratório quando quer, por quanto tempo lhe apetecer, e não está condicionado àquilo que é um determinado horário rígido de um laboratório tradicional. Ao facilitar isto, diminui-se uma das causas, ou digamos assim, mitiga-se uma das causas da evasão. A outra é que o laboratório remoto permite ter o acoplamento de ferramentas que lhe dão feedback. E esse é um segundo ponto, que é o aluno ter retorno daquilo que faz. Coisa que às vezes, quando tem que submeter um relatório, esperar que o docente corrija o relatório, vá ter com ele, muitas vezes esse ciclo de espera é um pouco desanimador para o aluno. E, portanto, por esses 2 caminhos, penso que o laboratório remoto mitiga ou dá uma resposta ao aluno que permite diminuir as causas para a evasão. Obrigado. A última pergunta é, como é que você vê a aplicação dos laboratórios remotos? Como é que você vê assim, daqui 10 anos ou 15 anos, a engenharia no ISEP aqui do Porto, em que impacto essas novas tecnologias podem vir a ter? Claro. Eu faria um olhar para o passado para tentar projetar para o futuro. O que nós temos visto muitas vezes em termos daquilo que é sala de aula, nós temos visto a introdução de tecnologia. Por exemplo, nós tínhamos o projetor onde utilizávamos as transparências e isso foi substituído pelo videoprojetor.
Mas a metodologia em si não mudou muito, que era o professor ter que preparar aquele conjunto de transparências e depois utilizar no decorrer da aula. O que mudou foi a tecnologia, não é? Quer dizer, já não tem que imprimir naquelas transparências, ele pode simplesmente ter o ficheiro no seu computador, conectar diretamente ao videoprojetor e, portanto, o que a gente vê aqui é um bocado aquele efeito que houve com os computadores, que é o hardware evolui rapidamente, mas o software não consegue acompanhar. Eu creio que isso vai continuar a acontecer. Portanto, ou seja, nós vamos ver a introdução da tecnologia, mas não propriamente da mudança no paradigma da metodologia. Essa mudança da metodologia implica, a meu ver, uma coisa que eu não digo que seja um tabu em termos do ensino superior, mas ainda há muitos docentes do ensino superior que olham para esse processo com alguma desconfiança, que é a capacitação, que é o treinar os professores, as pessoas nas metodologias de combinar essas diferentes metodologias, de combinar essas diferentes tecnologias no sentido de melhorar a sala de aula, melhorar o ambiente, levar a que o aluno possa, por exemplo, participar mais da aula utilizando o seu próprio telemóvel, podendo o professor estar a utilizar, digamos assim, a mostrar uma determinada coisa e o aluno seguir esse procedimento, por exemplo, uma experiência num laboratório remoto, utilizando o seu próprio telemóvel, o seu próprio celular. Portanto, eu vejo mais a dizer assim, ok, nós já temos suficiente tecnologia, temos que nos debruçar sobre aquilo que nós temos que aprender, mudar em termos da metodologia, para potenciar toda essa tecnologia que já existe. Okay? Eu vejo ainda muito pouca utilização dos telemóveis em sala de aula. E para coisas tão simples como, por exemplo, a utilização de clickers, ou seja, o professor ter um determinado site em que ele coloca uma pergunta para a turma e a turma, utilizando cada aluno e cada aluna o seu próprio celular, fazer uma votação e o professor olhar, por exemplo, para o resultado da votação no seu computador, ver mais ou menos para onde é que vai o sentido de voto e fazer ali, digamos assim, uma primeira introdução, dizer bem, então pensei nisto e tal, para ver se aqueles que votaram de forma errada, de alguma forma, já mudariam o seu sentido de voto, fazer uma segunda votação, ver se depois dessa introdução ou dessa explicação haveria uma mudança já daqueles que teriam errado para aqueles que para ir para o campo certo, se há até movimentos no sentido contrário. Tudo isso estou a falar em termos do que é a metodologia, porque a tecnologia em si já existe. Cada aluno, neste momento, eu creio que nenhum aluno vai para uma sala de aula sem o seu celular. E, portanto, eu vejo muito mais isto, quer dizer, ora, para fazer esse tipo de coisas não pode ser apenas o entusiasta, mas tem que haver capacitação. O professor tem que se sentir confortável a fazer este tipo de coisas durante a sua aula. E, portanto, eu creio que o que nós poderemos assistir mais, e isto é uma projeção que tem o valor que tem e é falível como qualquer projeção, é olhar mais para as metodologias. Ok, é isso. Obrigado pela sua entrevista e espero que continue dando bastante contribuição aí aos nossos institutos federais. Obrigado, José. Muito obrigado. Muito obrigado.